Se você trabalha com Revit e sente que perde horas com tarefas manuais e repetitivas, nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível transformar horas em segundos através de automações com inteligência artificial. Sabe aquela tarefa chata e demorada, como criar cotas aqui no Revit, por exemplo, que você precisa clicar parede por parede? Dá para ser resolvido em apenas um clique. Ou quem sabe aquele processo lento de criar e configurar vistas e colocar nas pranchas? Com essa automação aqui, eu só clico e todas as pranchas no padrão da prefeitura são geradas com as vistas 100% configuradas. Isso vale também para modelagem, cálculos do seu projeto e tudo que você possa imaginar. Se é um processo manual que você faz no Revit e tem um certo padrão, pode ter certeza que dá para criar uma automação com inteligência artificial. E você pode até estar pensando, ok, dá para criar esse tipo de automação, mas eu não sei programar, como que eu faço? E a real é que hoje com as IAs, você só precisa saber os fundamentos para conseguir instruir e a IA vai fazer todo o trabalho de programação para você. Olha o Edi Palheta, por exemplo, nosso aluno aqui do curso. Ele é arquiteto, nunca teve contato com programação e depois que ele entrou no curso, transformou os prazos de entrega dos projetos deles que levavam meses em poucos dias. Agora, com poucos cliques, ele gera todas as luminárias do projeto, modela as tomadas 100% automático e também os interruptores do lado das portas. Até as cotas ele está gerando de forma automática. Cotas mesmo é um assunto sério, né? Você precisa clicar família por família, referência por referência, é algo que dá muito trabalho. O Igor é outro aluno que também conseguiu automatizar esse processo de cotas. Em vez de ele ficar lá clicando parede por parede, ele criou uma automação com a IA em que ele só define algumas configurações e em poucos segundos todas as cotas são geradas. Ah, e essa parte de cotas não fica só na arquitetura, tá? O Douglas é outro que criou uma automação que cota o projeto elétrico inteiro dele. Imagina só, todas as cotas de tomadas e interruptores criadas com apenas um clique, detalhar o projeto virou coisa de segundos para ele. E tem os mais variados exemplos que você possa imaginar. Quando o assunto é Revit e inteligência artificial, não tem limite. O Roberto, por exemplo, criou um plugin de furações automáticas. Ele só clica na estrutura e nos tubos e as furações são lançadas em tempo real 100% automático. Eu mesmo já desenvolvi dezenas de automações com IA que economizam horas dos meus clientes todos os dias. Automações de anotações, conferência de projeto, criação de pranchas, integração com Excel, tudo que você possa imaginar. Todas essas soluções foram desenvolvidas utilizando inteligência artificial dentro do Revit, por pessoas como você que trabalham com projetos e não são da área da programação, são da área da arquitetura, engenharia e querem apenas o resultado. Criar automações com inteligência artificial que vão destravar seus projetos, transformando horas de trabalho em poucos segundos. Mas apesar da IA facilitar e muito o processo, não é mágica. Você não pode simplesmente chegar para o ChatGPT, para o Cloud, para a IA que você usa e pedir para ele gerar do nada a automação para ti. Você precisa ser a mente por trás que realmente vai propor a solução para ela te ajudar com o trabalho braçal de ir lá e escrever toda a programação. Pensa que a IA como o ChatGPT é um pedreiro e você quer construir uma casa. Se você simplesmente disser para ele construir a casa sem projeto, sem nada, ele vai construir uma casa da cabeça dele. Agora, se ele construir a casa com um projeto definido, com instruções claras, você realmente sabendo como quer construir, aí o jogo muda. Então, para desenvolver essas automações com IA de forma eficiente, você precisa entender os fundamentos de como essas interfaces funcionam, como o PyRevit funciona, pelo menos o básico da linguagem Python, que é o idioma que você vai conversar com a IA, e também como a própria documentação do Revit funciona. O grande problema é que esses três pilares estão espalhados na internet. Eu mesmo demorei cerca de 5, 6 anos batendo cabeça, garimpando um monte de tutorial de fora, gringo e inglês, e testando tudo na base da tentativa e erro para, enfim, conseguir dominar isso. Mas você não precisa passar por isso. Eu peguei todos esses anos de conhecimento prático e empacotei em um método estruturado bem passo a passo. Logo de cara aqui no primeiro módulo, você já vai aprender o fundamento número 1, a entender como que a ferramenta do PyRevit funciona para conseguir instruir a IA a funcionar de forma correta. Em seguida, a gente foca aqui nos fundamentos do Python, mas fica tranquilo que não é nada de outro mundo. Aqui no curso a gente foca somente o essencial para você desenvolver sua lógica de programação e conseguir instruir a inteligência artificial. Você não vai ter um curso completo de Python, você só vai ter o essencial, que é usado em 99% das automações e com exemplos práticos diretamente no Revit. Já que no terceiro módulo você vai aprender os fundamentos da documentação oficial do Revit, que é a API do Revit.
Você vai aprender como que ela funciona, como faz para você trabalhar no dia a dia com ela e principalmente como que encontra as estruturas principais para você conseguir instruir a IA de forma eficiente, para quando você precisa entender um pouco mais, se aprofundar sobre um tema em específico. E finalmente a gente tem um módulo inteiramente dedicado à IA. Nesse módulo você vai entender passo a passo os principais fundamentos, as principais estratégias de prompt, usos práticos e exemplos reais do absoluto zero. E é aqui também que entra o pulo do gato. Você vai ter acesso de bônus à ferramenta Revit Flow Builder. Essa ferramenta simplesmente elimina a parte difícil de falar com a IA. Ela gera o prompt perfeito e estruturado para você de forma automática. A única coisa que você tem que fazer é criar um fluxo visual de forma super simples. Olha só que simples esse exemplo aqui. Nesse fluxo aqui, por exemplo, eu só defino o que a automação vai fazer, o que o usuário deve selecionar. Então eu indico aqui, ó, que eu quero criar uma vista de planta por nível. E depois dessa vista de planta, eu quero criar uma prancha e finalmente inserir essa vista diretamente na prancha, ali no centro dela. Só com esses blocos aqui, a ferramenta já gera para mim, ó, esse prompt 100% estruturado, certinho como deve ser, inclusive com as referências da documentação do Revit aqui, para a IA não alucinar e você conseguir ter muita eficiência no processo. Só de jogar esse prompt aqui, provavelmente ela vai te dar o resultado. O meu trabalho aqui vai virar simplesmente criar esse fluxo, copiar ele e colar na IA que eu vou usar, que ela vai gerar essa automação para mim. Realmente, só em acessar essa ferramenta você já vai conseguir criar suas primeiras automações já no primeiro dia. E conforme você for avançando, for estudando mais os fundamentos, você vai conseguir criar cada vez mais automações e automações mais robustas que fazem diversos processos. E isso fica ainda mais fácil quando você tem acesso aos robôs GPTs treinados e também instruções, caso você queira usar outras inteligências artificiais para você direcionar a IA. A IA já vai saber exatamente o que fazer. Então você vai copiar esse prompt, colar e a IA já vai gerar automação perfeita funcionando na maioria dos casos para você. Então, se você chegou até aqui e quer deixar o trabalho braçal, aquele trabalho chato, para a inteligência artificial e se tornar um profissional que resolve os processos do Revit em segundos, essa é a sua chance de ouro. Clica no link aqui embaixo para garantir essa sua vaga com desconto e ter acesso imediato a toda a nossa formação, a ferramenta que cria os prompts e também os robôs de inteligência artificial já treinados para você usar. O desconto vai acabar logo, então se eu fosse você aproveitava. Clica lá e eu te vejo lá do outro lado.